é que pela grandeza dos dois, era para ser um jogo em que o Atlético em casa fosse favorito. Jogou no Maracanã, o Flamengo é favorito. E não é, o Flamengo é favorito amanhã. Opa! Lógico, o Flamengo... Uai, o Atlético tá numa crise, 8 jogos. O homem veio hoje, gente, Não, veio Flamengo... afiado, cara. O Flamengo... Salve, salve, nação, vamos embora com mais um vidinho, né, sobre o nosso Flamengo. O que esperar desse Flamengo agora jogando pelo Brasileirão, né? Jogando contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais. O que esperar do Flamengo, né? Gerson deve ser titular novamente, eu creio que sim. São Paulo deve realizar algumas mexidas nesse time do Flamengo. E o que todo mundo deve estar esperando, como que vai ser o desempenho do Flamengo perante ao Atlético Mineiro jogando fora de casa e principalmente um jogo de Brasileirão. Após uma excelente partida do Flamengo, uma grande partida e um grande desempenho também dos jogadores, como o Flamengo vai se comportar diante do Atlético Mineiro? Será que o Flamengo consegue repetir esse desempenho agora jogando pelo Brasileirão? Já pensando na Libertadores quinta-feira que vem? Então esse é, eu acho, o questionamento da torcida, se o Flamengo escolhe ou não competição, né? Escolhe não o jogo, né? Então vamos embora com mais um vídeo aí. Tamo junto, vai deixando seu like aí, crédito a ESPN Brasil e ao SBT Rio, né? Vambora, tamo junto. Deixa seu like aí. Não só os titulares, mas quem tá de fora também. Então acho que São Paulo já falou. Encontramos o modelo, agora temos que seguir nessa linha. E eu acho que independente de quem entre, acho que o Flamengo tem um elenco da mesma altura, um de outro, então nesse ponto não vai ficar devendo nada. Eu acho que a dificuldade para o Atlético vai ser muito grande, independente de quem o Flamengo entra em campo. Acho que o Flamengo também vai em busca desse brasileiro. Acho que o Flamengo não desistiu nem abandonou o brasileiro. A diferença das Copas é que na Copa, isso é um pouco do lado psicológico. A Copa você tem que, se perder, eu posso sair da competição. Então é aquela concentração maior, não é que mais motivação, não, você fica mais concentrado, porque um detalhe, você leva um gol, aí no jogo de volta você já não consegue recuperar. No brasileiro não, você jogando, leva um gol, você vou recuperar, vou buscar. Não é que seja um relaxamento, mas é uma concentração maior quando você tem esse jogo decisivo. Mas eu acho que contra o Atlético, o Flamengo vai entrar com a mesma ideia de buscar a vitória, que eu acho que o Flamengo, tanto dentro quanto fora de casa, sempre joga para buscar a vitória. E contra um rival que... E sem contar, essa rivalidade que tem entre eles. Essa é uma rivalidade que não é nem tem a do torcedor, mas entre esses jogadores que estão competindo muito aí, competições importantes. Flamengo já eliminou o Atlético anteriormente, provocações. Então, tem um ala isso tudo Flamengo. conta também. Tem rivalidades que são diferentes, são mais acirradas. Essa é uma delas. Exatamente. Todo mundo é rival do rival, mas tem umas mais acirradas. O Hulk uma com dessas. o Gabigol já ficaram trocando. Agora o que eu digo, que eu até entendo assim, esse sofrimento, essa pressão do torcedor do Atlético, é que pela grandeza dos dois, era para ser um jogo em que o Atlético em casa fosse favorito. Jogou no Maracanã, o Flamengo é favorito. E não é, o Flamengo é favorito amanhã. Opa! Lógico, o Flamengo... Uai, o Atlético tá numa crise, 8 jogos. O homem veio hoje, gente, veio Flamengo... afiado, cara. O Flamengo acabou de fazer uma belíssima exibição, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, o Flamengo vai pegar um time grande, evidente, mas que não ganha há 8 jogos. O embalo que o Pascoal quer ver no Galo, o Flamengo já deu no jogo passado. O Flamengo já deu nele. Então, é uma oportunidade, sim, do Galo dar uma virada de chave, e precisa, o torcedor quer isso, e depois Palmeiras pela frente, ok. Mas o torcedor não aceita que isso seja verdade, e é verdade. Vai jogar em casa, mas o adversário é favorito. Isso dói, do tamanho que é e da rivalidade que existe entre esses dois. Dói, porque isso era para ser isso. Um já ganhou aqui, o outro ganhou lá, já brigaram tantas vezes aí num passado recente, num passado longo também, e tanta rivalidade que era para ser igual, gente. Vamos dar um empate aí, que esse jogo é para 1-1. Decisão de campeonato. E do outro lado a situação é inversa, né? Um Flamengo que vem, apesar desse jogo ruim contra o América Mineiro, é um Flamengo que vem de quantos jogos? São 21 jogos, né? Quantos jogos ele está sem perder? 21 agora com o do Grêmio, então, 21. O Flamengo num momento ótimo, que também não quer perder essa invencibilidade. Então, assim, eu acho que eu estou nessa linha do Mauro. Eu acho que é um jogo muito difícil pro Galo. E aquele negócio que a gente fala que sempre, se esse Flamengo jogar esse futebol que jogou na quarta-feira, é muito difícil de qualquer time no Brasil ganhar essa equipe. Concorda, Pascoal? Não, eu acho que o Flamengo tem o São Paulo foi muito feliz, né? Já encontramos um modelo de jogo. Agora precisamos executar, né?
vai executar com esse time ou vai executar com todos aqueles que possam entrar? Porque, às vezes, os jogadores precisam de um conhecimento maior daquilo que é feito dentro de campo. Os caras vêm de fora, mas executar é diferente do que você está vendo de fora. Eu, se fosse o Sampaoli, tiraria todos os jogadores que não têm condições boas de jogo. O que está com uma dor... Desse jogo. Uma dorzinha no joelho. Mas ele já fez isso. O Davi Luiz e o Ayrton Lucas não vão, entendeu? Porque estão com dores na perna, acho que um na direita e outro na esquerda, e o Rodrigo Caio está com quadro viral. São jogadores que estão fora e o Pulgar segue aliás, fora. Esse negócio de quadro viral tá danado, hein? Tem muita gente com quadro viral. Tem. Né? Porque tudo é quadro viral, né? Uma gripe é quadro viral, o sujeito não acorda indisposto, é um quadro viral. Tudo é quadro viral. Então, o time do Flamengo, se eu fosse o Sampaoli, claro que eu tenho que pensar na Libertadores. Claro que eu tenho que pensar, mas é o Galo no final de semana. Mas espera um pouquinho, olha o elenco. Eu até acho que você deu aí um negócio que o rapaz deu aí que o Flamengo não vai contratar ninguém. Né? Não é isso. Vida. O Flamengo não desistiu ainda do Wendel. A negociação com o Claudinho, essa esfriou. Daqui a pouco a gente fala desse mercado. Eu conheço torcedor do Flamengo que tá bravo com essa história de não chegar reforço. Então, aí é um exagero, né, gente? Aí é um exagero, né? Se fosse uma figura de linguagem, seria pleonasmo, né? É um exagero. Por quê? Por que é um exagero? Porque o Flamengo já tem o melhor elenco da América do Sul. Já tem um... Se você... eu não me surpreendo que o Zenit não queira negociar os seus jogadores com o Flamengo. Porque o Zenit, ele estabelece um nível. O nível que o Zenit estabeleceu é o seguinte: eu paguei 25, então eu quero 40. Quero 40. O que pagou pelo Wendel? 25, eu quero 40. Mas 40, não, vamos conversar, eu faço aquele carnezinho, fica daqui, sabe aquele carnezinho? Fica desse tamanho assim, um carnezinho. Tem isso? Opa, carnezão. Então, você nunca comprou um carro assim no carnezão? Fala a verdade. Ô, Vene Casagrande, jogo contra o Atlético Mineiro, um jogo bem difícil. Eu costumo dizer, só eu falo isso, mas ninguém no mundo, que o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. Pois é, não tem. Acho que ninguém nunca falou isso. Ninguém nunca falou. Mas, de fato, o Atlético Mineiro é um... Não, apesar de não viver um bom momento, a verdade é essa. Mas a gente esperava com muita vontade. A gente esperava muito mais do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Eu mesmo esperava, inclusive achei que fosse ser um time que ia brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas nesse momento não é um postulante. Mas enfim, é um adversário extremamente difícil. Tem que respeitar, tem bons jogadores do outro lado. Tem o Filipão, que ainda está buscando um bom momento à frente da equipe mineira. E eu acho que é um bom momento para o Flamengo mostrar para a torcida que não desistiu do Campeonato Brasileiro. Porque a torcida do Flamengo está com o pé atrás em relação ao time nessa competição. Copa do Brasil e Libertadores, o time está indo muito bem, obrigado. Agora, no Campeonato Brasileiro, falei até sobre isso lá no meu canal, no canal no YouTube, Vene Casagrande, porque eu acho que os jogadores têm que dar uma resposta à torcida. No momento, olha, torcida, a gente também quer buscar o título do Campeonato Brasileiro. Muita gente acha que o Botafogo já é campeão. Eu acho que é muito difícil tirar a diferença de pontuação, mas eu não acho justo o Flamengo, com o time que tem, o investimento que tem, a folha salarial que tem, simplesmente deixar de lado o Campeonato Brasileiro e focar apenas em Copa. É muito pouco, é pensar pequeno. O elenco que o Flamengo tem, o São Paulo tem à sua disposição, ele tem obrigação de ainda buscar o título do Campeonato Brasileiro. Ô Pedrosa, o Bruno Henrique saiu no jogo contra o América Mineiro dizendo que os caras contra o Flamengo jogam o jogo da vida, que se entregam mais, que o América jogou muito e tudo mais. De fato, a gente sabe que alguns times crescem em relação aos outros muito conta da rivalidade. E foi criada uma rivalidade muito forte nos últimos 5 anos entre Atlético Mineiro e Flamengo. Por várias circunstâncias, encontros em Copas, falas fortes, como a do Gabigol, no Maracanã eles vão conhecer o inferno. E o próprio Hulk, que é um cara que, na minha opinião, é o que mais pega pilha hoje no futebol. Eu não sei se vocês concordam. O Hulk, pra mim, é o que mais pega pilha. Então, eu acho que vai ser um confronto em que o Atlético realmente vai entrar com a faca no dente. E eu acho que, pra quem acompanhou hoje, a loucura foi na porta do CT do Galo cobrar os jogadores mais no sentido de apoio. Falar assim, rapaziada, vocês têm que jogar, porque além do Flamengo, o Atlético tem o Palmeiras pela Libertadores. Então, essa sequência do Atlético, ela vai ser muito difícil.
O trabalho do Filipão até agora, Fernanda, é muito ruim, tá? Eu acho que isso que inclusive desestabilizou uma crescente do Atlético Mineiro que vinha acontecendo com o Kudê. Todos os problemas aconteceram, hoje o Kudê tá no Internacional e a escolha pelo Filipão até o momento não se mostrou uma escolha positiva, muito pelo contrário. Mas a gente tá falando de uma equipe que tem Hulk, Paulinho, Allan Kardec, vários jogadores aí que podem causar problemas pro time do Flamengo. A questão do Flamengo pra mim, que eu acho que vem acontecendo dentro do Campeonato Brasileiro é a seguinte: se eu não me engano, essa estatística, o Flamengo tem mais de 100 rodadas sem liderar o Campeonato Brasileiro. O que aconteceu nos últimos anos? Depois que o Flamengo foi campeão em 2020... depois que o Flamengo foi campeão em 2020, 2021, 22 e 23, o Flamengo veio corrigindo problemas que aconteciam no início da temporada. Então o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que você tem que ter regularidade o tempo inteiro, ele não te dá a oportunidade das Copas de você se recuperar dentro da própria temporada. É complicado. Então por isso que o Flamengo prioriza Copas, porque o planejamento no início do ano vem sendo feito errado, é erro atrás de erro em relação ao técnico, e por isso o Flamengo, no meio da temporada, o que tem que fazer? Traz outro técnico, reorganiza todo mundo, tem muita qualidade técnica, o técnico dá um jeito, e aí entra nas Copas de forma diferente do Campeonato Brasileiro. Não é à toa ficar 100 rodadas sem liderar, é falta de planejamento, e aí o Flamengo tem que correr para tentar arrumar esse planejamento. Mas assim, em relação ao jogo de amanhã, eu acho que o Flamengo é favorito, muito por conta do bom momento que vive e também pelo péssimo momento que o Atlético Mineiro vive. Vene Casagrande, olha a nossa pergunta da enquete hoje. Quem deve ser o titular na lateral esquerda do Flamengo? Felipe Luiz ou Ayrton Lucas? Eu quero saber. De drone, quem deve ser e, de sua opinião, quem você escolheria? De drone, quem deve ser Ayrton Lucas. Na minha opinião, quem eu escolheria, Ayrton Lucas. E você, Pedrosa? Mas eu posso contextualizar minha resposta? Pode. Porque assim, o Felipe Luiz, na minha Inclusive, opinião... você é pago pra isso. Pra isso. Obrigado. Obrigado por me lembrar, eu às vezes esqueço. Porque muita gente acha que eu sou pago pra botar faixa em Sandy Júnior. Não é mesmo. Mas enfim, só pra contextualizar minha Aqui resposta. também, tá? Pra contextualizar. Eu acho que o Felipe Luiz foi o melhor em campo contra o Grêmio, jogou muita bola. Só que é um jogador com idade avançada. Eu não acredito no Felipe Luiz fazendo uma grande partida novamente por conta da parte física. Porque ele jogou quarta-feira, jogou muito quarta-feira. Aí no sábado à noite você coloca novamente esperando um Felipe Luiz que foi quarta-feira e ele não será. Pela questão física. Isso é normal, gente, não tem jeito. A gente está falando aqui de saúde, não tem mais como você exigir do Felipe Luiz aquilo que ele entregou. Quando você tem um personagem assim, você sabe que essa preocupação física, ela vai acontecer. E não é só com o Felipe Luiz. Tem o Marcelo no Fluminense, tem o Soares no Grêmio, vai ter o Rames Rodrigues no São Paulo. Isso é normal. Isso funciona desse jeito. E o torcedor meio que já sabe disso, né, Pedrosa? Sabe, mas a minha escolha seria o Felipe Luiz. Sério? O Flamengo, na partida contra o Grêmio, e sendo um contexto fora de casa, contra um time extremamente forte, que é o Atlético Mineiro também em relação às peças e não ao momento, o Flamengo teve a contenção do Felipe Luiz para fazer o que eu já falei aqui, para liberar a qualidade técnica e dar um pouco de menos obrigação de marcação para esses jogadores da frente. E aí eu penso no Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é muito bom defendendo também, ele tem uma recuperação enorme, é um cara muito veloz, consegue apoiar e consegue defender. Mas quando o Felipe Luiz está em campo, eu já falei aqui, o Flamengo com bola, ele joga com 3 volantes. As pessoas não conseguem reparar nisso porque, Felipe Luiz, quem é? Lateral esquerdo. Sim. Mas se você parar para observar, é o Felipe Luiz na saída de bola como volante, e aí depende de quem for jogar. Se é o Alan, se é o Thiago Maia, se é o Vitor Hugo, isso aí a gente tem que ver no campo. Mas assim, depois da partida que o Felipe Luiz fez contra o Grêmio, eu daria outra oportunidade para ele, principalmente por esse contexto, de ser fora de casa, onde o Atlético, obviamente, vai vir para cima com o Mineirão lotado. Então, é isso aí, nação. Mais um Vidinha. A gente pode esperar o quê? Que o Flamengo consiga desempenhar um bom futebol aí, né? O Gerson possivelmente vai voltar, como a própria Dani falou. O Ayrton Lucas e Davi Luiz não foram relacionados, nem viajaram para a partida, né? Por causa de problemas e dores no joelho. E ainda o Rodrigo Caio, né, que não está sendo utilizado, acabou nem sendo relacionado também, né? Acabou sendo mais um desfalque por causa de quadro viral. Então o Rodrigo Caio ele tá bem, só que aquilo, eu não sei porque o Rodrigo Caio não joga. Eu acho que principalmente é por questão física, né? Então o Rodrigo Caio vai ficar até o fim do ano, possivelmente sem ser utilizado. A não ser se acontecer uma série de lesões aí com os zagueiros. Aí possivelmente ele pode entrar, mas fora isso, eu acho que não, né? Flamengo é favorito jogando no Mineirão? Não, é Independência, né? Porque o Mineirão não vai, o Flamengo vai jogar no Independência, né? O Flamengo é favorito contra o Galo lá? É favorito sim. Pelo último jogo do Flamengo, último desempenho e
as últimas 10 partidas do Galo, sem vitória praticamente, o Flamengo chega assim como favorito e grande favorito diante do Atlético Mineiro, né? Mas a gente sempre volta a lembrar, né? O Flamengo é favorito antes da partida. Quando começa a partida, já é outros 500. Para o Flamengo ser favorito durante a partida, ele tem que mostrar o desempenho dentro de campo que é favorito, como aconteceu contra o Grêmio, né? Muita gente achava que o Grêmio o jogo era aparelho, com o Soares o Grêmio era um pouco favorito. O Flamengo demonstrou que o Flamengo tem capacidade de ser favorito em 4 dos jogos pela qualidade técnica dos seus jogadores, né? Então aquilo, o Flamengo é favorito para mim nesse jogo. Se vai ganhar é outra história, mas se voltar a desempenhar um futebol perto que apresentou contra o Grêmio, né? O Flamengo para mim chega a ganhar o jogo sim. 3-1 Flamengo e tamo junto aí. 3-1 Mengão.